Olá, meus queridos irmãos. Iniciamos este momento devocional em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a este Deus triuno com o hino de número 98 do cancioneiro Todos os Povos Louvam, com o título da canção Bom Jesus. Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com amor, pra o mundo entender que moras no meu ser e verás tudo em mim. A vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida no meu bom passou. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver, lento meu ter. Eu digo com razão que não há mais igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. A vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida nos perdeu. Meu bom passou. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver, lento meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. A vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Meus queridos irmãos, falemos com Deus em oração. Deus de toda graça, amado Pai Celestial, nossas mentes e corações elevamos a Ti e confiamos na Tua graça e no Teu perdão. Confiamos na certeza e esperança que Tu podes nos ouvir e confiamos na Tua resposta. Obrigado por sabermos que Tu apagas os nossos pecados, que Tu és longânimo e benigno. Obrigado por termos esta ferramenta de comunicação para fortalecermos a nossa fé. Por isso, chegamos a Ti e Te pedimos, ajuda-nos a perdoarmos todos que nos ofendem, ajuda-nos a sermos compreensivos e entregar tudo nas Tuas mãos. Dê-nos paciência para que possamos deixar tudo nas Tuas sagradas mãos. Nós também oramos pela pregação do Teu Evangelho. Pedimos que sempre envies fiéis pregadores da Tua Palavra. Esteja com as nossas igrejas neste período, que todos possam permanecer em seus locais, levando Cristo para todos. Permite, Senhor Deus, que tenhamos bons governos, que as autoridades governem e façam o seu melhor por meio da Tua orientação. Rogamos para que cada governante ou pessoa que tenha cargo de liderança, de autoridade, não esqueça que o deve exercer conforme a Tua vontade. Fica com cada um destes, Senhor. Querido Deus, ainda pedimos pelos enfermos, pelos sofredores, pelas aquelas pessoas que estão angustiadas, especialmente os que estão sofrendo pelo vírus do corona, do Covid-19. Fique com cada um, de modo que ocorra tudo em perfeita harmonia, na conformidade da Tua graça. E, finalmente, confessamos a Ti que somos dependentes de todas as Tuas misericórdias.
Amado Pai, fica conosco e, se for da tua vontade, nos abençoa, mantendo-nos na tua presença, pois outro lugar melhor não há. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, em preparação à nossa reflexão, nós cantamos o hino de número 90 do cancioneiro Celebrai, com o título Raça Eleita. Estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos a semente de Deus, como escolhidos, chamados vencidos. Agora vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, todos os anos da vitória. Oh Deus, que misericórdia, oh Deus, que Que a graça e o amor de Deus estejam com todos nós neste momento de breve reflexão nas suas palavras. Amém. Meus queridos irmãos, já pensaram quantas doenças existem no mundo? Será que conseguimos chegar ao número exato de doenças? Eu acho que não. É difícil. É difícil calcular isso. Parece que cada dia surge uma nova doença. O coronavírus é um exemplo disso. Ninguém esperava por ele, mas apareceu e causou toda essa paralisação que estamos vivendo no nosso mundo. Mas das doenças que nós conhecemos, podemos classificar dois tipos de doenças. Doenças curáveis e doenças mortais, incuráveis. E nós, seres humanos, estamos sujeitos e expostos a esses dois tipos de doenças, curáveis e incuráveis. Agora, imagine uma doença que deforma todo o seu corpo. E essa doença é incurável e é mortal. Ela desfigura os seus pés, as suas pernas, ela desfigura os seus braços, até mesmo a sua orelha, os seus olhos, a sua boca, e inclusive as suas ações, o seu pensamento e o seu coração. Essa doença é chamada de pecado. E Deus nos diz na sua palavra que herdamos esta doença de Adão, o primeiro homem. Este primeiro homem que era perfeito,
que não tinha nenhum tipo de doença, ele nem mesmo pegava um resfriado, mas acabou desobedecendo a Deus e trazendo consigo todos os males, todas as doenças que nós temos no mundo hoje, inclusive este vírus atual. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, ser humano, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas e agora? O que podemos fazer com essa doença que está em nós e que é mortal? Será que nós conseguimos acabar com ela? Quem sabe fazemos um isolamento social? Você pode achar que pode vencer essa doença fazendo algo. Vou fazer boas obras. Eu vou fazer um isolamento. Vou fazer um jejum. Vou viver uma vida santa e assim vou acabar com este mal. Não. Essa ideia de que podemos fazer algo para achar uma cura para o pecado é um truque do seu criador, o diabo. Com isso, achamos que estamos curados, mas na verdade, ficamos mais doentes e cada vez mais perto da morte eterna. Mesmo que você conseguisse controlar as suas ações e as suas palavras, os seus pensamentos, meus queridos, ainda iriam mostrar o poder do pecado atuando na sua vida. Você pode tentar evitar isso o quanto quiser, mas o poder incurável do pecado que vive em você, que está dentro de você, nunca deixará de gerar pensamentos pecaminosos. É por isso que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 15, versículo 9, o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, a imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. Por causa do poder incurável do pecado, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, que, se referindo a ele, que ele sabe que nele, isto é, na carne dele, não habita o bem nenhum. Porque ele diz: o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas a boa notícia, para quem ficou desesperado com esse anúncio de doença incurável e doença imortal, doença mortal que acaba com tudo, a boa notícia é que ela pode ser contida. Não com isolamento social, mas ela pode ser contida. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5, o seguinte: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na sua semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é simplesmente um conselho filosófico. Ele está mostrando o remédio, a cura para essa doença, para esse pecado, e que Deus dá. Ou seja, através do nosso batismo, Deus em Cristo se torna intimamente unido com você e começa a lutar com você, como um anticorpo. E esta luta é contra Satanás e o pecado dentro de você. Quando você é unido a Cristo no batismo, Ele começa a viver dentro de você, dando a certeza que, conforme João escreve na sua primeira carta, que vocês são de Deus e aquele que está em vocês
é maior do que aquele que está no mundo. Como podemos receber esse remédio? O próprio Jesus diz, através do batismo. E também, em João, capítulo 14, diz, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou como diz lá em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. E aquele texto famoso do apóstolo Paulo em Romanos, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma vez, meus queridos, quando você está unido ao seu Salvador no batismo, Jesus continua a viver em você para combater este vírus do pecado. Quando você permanece na sua palavra, como diz em João, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Assim como diz Lutero, Cristo está ativo, combatendo o diabo em vocês. Sim, meus irmãos, embora o poder incurável do pecado viva no fundo do seu ser, agarre-se todos os dias nas promessas de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus, e aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Que a graça e o amor de Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém.